Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário naciano, e aqui neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus do Evangelho de cada domingo. E este próximo domingo, dia 6 de novembro, é a solenidade de Todos os Santos. Esta solenidade que é transferida para o domingo após o dia 1º de novembro, porque seria o dia, digamos, oficial, mas no Brasil, por determinação da CNBB e autorização da Santa Sé, transfere-se para o domingo seguinte. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa no reino dos céus. Desde já eu peço que você possa aproveitar essa partilha e também curtir, compartilhar e principalmente se inscrever. Muito obrigado aos que vêm se inscrevendo. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 5, de 1 a 12a. 5, 1 a 12a. E a primeira pergunta é: quem não quer ser feliz? Quem de nós não quer ser feliz, né? Quem não quer recompensa, ser bem recompensado? E a felicidade é o tema hoje deste Evangelho. É algo tão buscado, tão sonhado, tão perseguido, que a gente chega mesmo a dizer: feliz é você que não tem esse problema. Feliz é você que tem isso ou que tem aquilo. Ou feliz é você que pode viver assim ou daquele jeito. No trecho do Evangelho de hoje, então, essa solenidade litúrgica de Todos os Santos, Jesus inverte tudo isso, essa ideia de felicidade, dizendo: felizes os que têm problemas, bem-aventurados, que é felizes os que têm problema, e quando têm problema e sabem assumi-los e vivê-los pela causa do reino de Deus. Então, viver tudo pela causa do reino de Deus, na verdade, o próprio Jesus vai dizer, depois em outra ocasião, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Buscar tudo, viver tudo pela causa do reino de Deus, na verdade, significa não se iludir, pensando que o seguimento de Jesus Cristo é um belo passeio num jardim florido, não é? Um passeio descontraído num caminho assim bonito. Não, também é, mas não nesse sentido. O seguimento de Jesus, portanto, envolve na realidade levar em conta também sofrimentos, infortúnios, incompreensões, escárnios, perseguições, humilhações e até mesmo, em casos extremos, como muitos em todos os tempos do cristianismo, até mesmo a morte. É preciso levar em conta isso tudo no seguimento de Jesus Cristo. Por outro lado, é consolador, é reconfortante sentir a simpatia de Jesus pelos simples, não pelos simplórios, pelos simples, que são os puros de coração, os mansos, assim como em todas as categorias das pessoas que não são muito apreciadas, não é? Pela cultura mundana, pela cultura materialista, pela cultura do mercado, ou pela cultura, de fato, dos vencedores, digamos assim. Olhando para o texto de hoje, então, a primeira coisa que vem à nossa mente é que nós precisamos relembrar que a nova relação de amor entre Deus e o seu povo que Jesus veio propor precisa também de uma nova aliança, porque havia uma antiga, uma nova relação, precisa de uma nova aliança. E é por isso que o evangelista apresenta Jesus sobre o monte. Este monte assim mesmo, não é um monte, mas o monte com artigo definido, e que indica que não é um monte qualquer, mas é um monte significativo, um monte específico e que já é conhecido, que é o Monte Sinai, o mesmo monte onde Moisés recebeu a aliança de Deus com o povo de Israel, através das tábuas da lei, a antiga aliança. Agora, Jesus não recebe nada como Moisés havia recebido. Não recebe nada de Deus. O próprio Jesus, ele mesmo, que é o Deus, e que o próprio Mateus, nesse evangelho, o descreve como Deus conosco, é ele quem propõe uma nova aliança com o povo. Moisés, que era o servo do Senhor, na realidade,
impôs uma aliança numa relação diferente, numa relação de servos, que era o povo, para com Deus, o seu Senhor, baseada na obediência e, na maioria das vezes, baseada na obediência por medo de ser castigado. Diferentemente de tudo isso, dessa ideia, Jesus, que não é o servo do Senhor, mas é o Filho de Deus, propõe uma aliança na base de uma relação entre filhos e o Pai, baseada na acolhida e na prática do amor do Pai. E é por isso que Jesus proclama, então, solenemente as bem-aventuranças sobre este monte. É interessante observar que o autor tratou esse texto de forma muito especial, muito interessante, principalmente quando o número das bem-aventuranças que ele apresenta são 8, fazendo referência aqui, uma referência clara à ressurreição de Jesus. Sim, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia depois de uma semana, quer dizer, o 8º dia. E o número 8 para o cristianismo primitivo sempre indicou o dia, aliás, indicou a vida capaz de renascer, capaz de superar a morte, e o número 8, portanto, é o número da ressurreição. No texto das bem-aventuranças, o autor, que tem o decálogo de Moisés na mente quando escreve, mas também apresenta a alternativa das bem-aventuranças, e enquanto a acolhida e a prática do decálogo, que é a antiga aliança, garantia uma vida longa nesta terra, a acolhida e a prática das bem-aventuranças, da nova maneira de se relacionar com Deus, da nova aliança, garante uma vida tão forte, tão plena, que não será interrompida nem mesmo pela morte. Nunca será interrompida. Será uma vida que é eterna, não é porque durará para sempre, mas é porque é indestrutível. Nem a morte a destruirá. É importante também lembrar ainda que enquanto o decálogo da antiga aliança, o decálogo era exclusivo para o povo de Israel, as bem-aventuranças são para toda a humanidade. O decálogo começava com a afirmação e a reivindicação de Deus como o único Senhor do seu povo. E é por isso que a primeira das bem-aventuranças não é igual às demais, apresentando o verbo no presente, quando diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Não é que será, é o verbo no presente. O decálogo da antiga aliança depois prossegue com 3 mandamentos que eram exclusivos para o povo de Israel, como obrigações absolutas no relacionamento com Deus. Mas nas bem-aventuranças não existem obrigações no relacionamento para com Deus, porque Jesus é o Deus conosco, que se fez homem e caminha com a humanidade em direção à humanidade. Tudo é para a humanidade. Portanto, no elenco das bem-aventuranças nós temos, em primeiro lugar, as situações de sofrimento da humanidade. Bem-aventurados os pobres, os famintos, os que têm fome e sede de justiça. Este sofrimento da humanidade com a possibilidade de solução e de ajuda por parte de Deus e do seu povo. No Decálogo, continuava com 7 mandamentos que diziam respeito às relações entre as pessoas, entre os homens. Mas nas bem-aventuranças não existem esses deveres no relacionamento entre as pessoas, entre os homens, que já foram expressos, porque é a ação de Deus que é manifestada na comunidade que acolhe as bem-aventuranças. Então, é como se fosse assim, Deus se manifesta quando na comunidade as pessoas refletem pela bondade, pela justiça, pela verdade, pela solidariedade o próprio Deus. Portanto, ao aceitar e ao acolher as bem-aventuranças, haverá um florescimento de diferentes atitudes que vão emergir, que vão nascer não como qualidades individuais de cada um, mas como atitudes reconhecíveis naqueles que, mediante o acolhimento das bem-aventuranças, serão misericordiosos, como o Pai é misericordioso, serão puros de coração, serão construtores da paz. Finalmente,
é preciso dizer que a última bem-aventurança, que também é apresentada com o verbo no presente. Falei da primeira, agora a última não é no futuro o verbo, é no presente, como a primeira. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa das justiças, porque deles é o reino dos céus. Para Mateus, em Mateus a expressão é reino dos céus, mas não é um reino nos céus, é o reino de Deus, a nova situação, a nova realidade, a nova vida que Jesus veio propor à nova sociedade. Ali, então, proclama que a acolhida e a fidelidade às bem-aventuranças não levará os bem-aventurados ao aplauso, ao reconhecimento, não é? Ao prestígio, a ser celebridade, mas, pelo contrário, os levará à perseguição, muitas vezes. Com a escolha da primeira bem-aventurança sobre os pobres em espírito, ou seja, a decisão de compartilhar alegre e livremente com os outros, a decisão de ser irmão, não acarreta efeitos negativos, porque Deus se importa com essas pessoas e cuida delas. Como na primeira também, a última bem-aventurança, que se refere à perseguição, é atenuada pelo fato de que Deus cuida também de quem é perseguido, porque deles é o reino dos céus, no presente, que é o reino de Deus. Na verdade, a bem-aventurança inicial, que diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, está ligada ao último dos mandamentos, que é não cobiçar as coisas alheias, e expressa o desejo de que os outros recebam as coisas que eu possuo, fazendo referência à partilha de todos os bens da vida. Essa é a novidade do reino que Jesus veio propor, com o anúncio do próprio reino de Deus. Que cada um de nós possa, então, também buscar ser feliz. E ser feliz numa felicidade que é incondicional. Ela não tem condições nenhuma para se expressar, para existir essa felicidade, mas ela é incondicional. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima.